Olá, tudo bom, gente? E aí, como é que vocês estão? Nós seguimos aqui com os nossos videocasts dentro do Combran 2026 e agora a gente vai conversar sobre o acordo de cooperação técnica entre a CAPES e o CFN e os seus impactos na pesquisa, pós-graduação e a formação de nutricionistas. E trouxemos ninguém mais, e já agradecemos a presença da nossa presidente do CFN, Manuela Dolinski, para conversar com a gente. Seja bem-vinda, Manuela. Oi, Ana, obrigada pelo convite. Imagina, é isso aí. Manu, fala para mim, qual que é o objetivo principal do acordo de cooperação técnica? Então, antes de te responder, eu vou traçar um breve histórico, Perfeito. posso, Claro. da nossa atuação dentro da formação do nutricionista Uhum. e agora também do técnico de nutrição dietética, né? Mas nós do sistema CFN, CRN, a gente tem as comissões de formação profissional, dentro das quais a gente discute ações que fortaleçam a formação do nutricionista. E a formação, ela não é só graduação. Ela é educação continuada. Então, pensando na educação continuada do nutricionista, a gente deu esse passo para fortalecer a pós-graduação stricto sensu. A gente tem, na verdade, pós-graduação lato sensu, especialização, residência, atuamos lá também, né? Sim. Mestrado e doutorado. E o mestrado ele pode ser acadêmico ou profissional, doutorado também. Qual a diferença? O título é exatamente o mesmo, Ana. Então, assim, o mestre profissional é igual ao mestre acadêmico, é mestre. Pode fazer doutorado, inclusive, né? A diferença é que quem faz mestrado acadêmico e doutorado acadêmico é destinado à academia, às universidades, a ensino, pesquisa e extensão. E os que fazem mestrado e doutorado profissional estão destinados ao mundo do trabalho, que está lá nosso maior contingente de nutricionistas. Então, pensando em atender mais de 90% dos nutricionistas com uma formação continuada sólida, observamos os mestrados profissionais. Se a gente olha na área da nutrição, qualquer coisa você me corta que eu falo a beça. Não, tá tudo certo. A gente veio aqui para te ouvir. Eba. Na área da nutrição, a gente só tem 4 mestrados profissionais. 2 no Rio de Janeiro, um em São Paulo e um no Sul. Muito pouco ainda. A gente não tem nenhum mestrado profissional na região Centro-Oeste, no Nordeste, nem no Norte. Então, no primeiro momento, a gente pensa, obviamente, em fortalecer os mestrados já existentes, mas em dar um salto e alcançar o nutricionista que esteja em outro programa de pós-graduação coordenado por nutricionista também, né? Então, foi com esse pensamento de fortalecimento na formação continuada é que a gente deu esse passo e assinou o acordo de cooperação técnica com a CAPES. Aí, o mestrado profissional tem a característica de trazer produtos, né? Exato. E aí isso para o sistema e para o próprio nutricionista faz bastante diferença nesse processo da formação dele. Sem dúvida. Então, assim, é o que eu chamo de relação ganha-ganha, né? Por que a relação é ganha-ganha? Primeiro, a gente não está fornecendo bolsa para ninguém, não. Uhum. A gente vai lançar um edital e o nosso sistema vai encomendar um produto que seja aplicável no sistema, quer seja no Conselho Federal de Nutrição, quer seja nos Conselhos Regionais de Nutrição. E qual é o ganha do sistema? O ganho do sistema é que esse produto vai ser avaliado por uma banca de expertise. Então, vem um produto para a gente de extrema qualidade. Por outro lado, a gente auxilia a formação do nutricionista que recebe seu título de mestre, né? Essa é a relação ganha-ganha que a gente pensou. E pensando nessa relação ganha-ganha, a gente precisa deixar muito claro, como você já falou, que não é bolsa individual, né? O financiamento é para o programa e o projeto, tá? Então, assim, isso tem que ficar muito claro para que a gente não tenha dúvidas realmente sobre esse processo. Quais você acha que serão os desafios para a implementação desse ACT? Muitos, até esperei, né? É. Porque quando a gente fala, eu também, além de estar na presidência agora do CFN, eu sou professora de nutrição há 31 anos e participo também de programas de pós-graduação, né? Então, já é um desafio diário você manter no Brasil qualquer projeto de pesquisa, sobretudo os programas, né? Faço uma ressalva: os programas de mestrado profissional não recebem fomento. Isso é muito importante deixar registrado. Então, assim,
porque entende-se que são profissionais que estudam, então normalmente até a carga horária das disciplinas são só alguns dias da semana, porque os nutricionistas estão estudando, né? Então eu me perdi até na pergunta que você fez. Não, você estava Os explicando desafios, os lembrei desafios, agora. exatamente. Então, acho que no primeiro momento, né, a gente já atingia aí o nosso alvo, que é selecionar os projetos consonantes com o nosso sistema de forma justa e que a gente vai fazer de forma muito criteriosa e principalmente muito transparente, né? É, o segundo, né, é o desenvolvimento desse produto, é uma segunda etapa que a gente precisa observar. Uma ressalva aqui, se não houver entrega do produto, há devolução do recurso investido, né? Isso tudo padrão CAPES de avaliação. Essa era a minha próxima pergunta, Manu. Qual que é o papel da CAPES e qual que é o papel do CFN dentro do acordo e do edital? Então, a gente vai fomentar isso tudo que a gente falou aqui via CAPES. Então, eles são, né, na verdade, eles são a coordenação que avalia mestrados e doutorados no Brasil, do governo federal, né? Tem o know-how, tem chancela, tem estrutura. Então, a gente vai fazer desde o edital até a prestação de contas vai ser via CAPES. A gente vai só encomendar o que a gente quer, fomentar, e eles vão controlar isso tudo, né? Sim. E é importante a gente entender como é que é o fluxo, né? Então, nós temos agora o próximo passo, depois da assinatura do ACT, que foi dia 22 de janeiro de 2026, é a publicação do edital, que está em vias de publicação. Após esse edital, a gente vai fazer todo o processo de seleção para esses projetos e depois, como é que o nutricionista vai se inserir enquanto beneficiado? Então, na verdade, assim, o nutricionista ele precisa estar no programa e o coordenador daquele programa que tiver interesse precisa fazer a submissão do projeto daquele nutricionista, né? Então, assim, não existe assim, eu quero fazer um mestrado profissional, vou buscar. Não. Na verdade, é o contrário, já tem que estar, porque a gente não pode, nem deve, criar programas e selecionar nutricionistas. Isso não é a nossa missão, nem legal, né? Nem poderia ser. Então, o que a gente vai fazer é um nutricionista que está lá no mestrado profissional, e que tem interesse em pleitear esse fomento, via coordenador do programa de pós-graduação, o fará. Sim. Então, ele já está vinculado a algum programa de pós-graduação. Esses programas, em geral, vão fazer os seus próprios editais para a seleção desses alunos, inclusive, né? Então, a gente tem um projeto, esse projeto vai ser beneficiado, nós vamos anunciar quem são os ganhadores, né, nesse processo do edital, e aí esses projetos lançam seus editais também, não é isso? Então, eu não entendi muito bem sua pergunta, porque assim, o programa vai fazer o edital de seleção do aluno, o aluno vai entrar. Uma vez que o aluno esteja dentro, pode ter 1 ano, 2 anos de curso. Se tiver interesse em pleitear esse fomento, ele pode. Então, ele precisa ser um aluno regularmente matriculado naquele programa de pós-graduação, nutricionista necessariamente, né? Tem interesse registrado com CRN ativo, né? Pode pleitear via coordenação do PPG. Exato. Que são dois caminhos, né? A gente pode ter o caminho de alguma dessas instituições que já têm o mestrado profissional voltado para os nutricionistas, eles podem abrir uma turma especificamente só para isso, eles vão lançar um edital. E a gente tem também aqueles que já estiverem inseridos e os seus projetos serem também aprovados por nós. Exatamente, eu falei do segundo caminho, né? O primeiro é a grande novidade. Exatamente. É a grande novidade da CT. Fala um pouquinho mais você, agora eu vou devolver a pergunta para você. Então, eu comecei a trabalhar com esse projeto da CT com você, né, Manu? Foi. A gente começou a trabalhar isso em dezembro do ano de 2024 e foi uma construção muito bonita. É um trabalho para o nutricionista, faz muita diferença e a gente se inspirou no modelo do COFEM, que já faz esse trabalho desse financiamento para mestrados profissionais e recentemente abriu o doutorado profissional. E dessa forma, nós temos centenas de enfermeiros, mestres
Milhares até. Acho que, se eu não me engano, são 1.600. Eu fiquei com medo de errar o número, mas em torno de 1.600 médicos profissionais e logo, logo teremos doutores também. Então, assim, é um trabalho que é importante para o conselho enquanto fomento na formação também. Exatamente. Então, a Ana bem mencionou, pioneiro, né, nessa história é o Conselho Federal de Enfermagem. Há mais de 10 anos eles têm esse acordo de cooperação técnica e foi um sucesso, expandindo agora para o doutorado. Dentro do nosso sistema, nós começamos isso no CRN4, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tive a oportunidade de ser presidente lá e a gente assinou esse acordo de cooperação técnica. Está lá, lindo, funcionando até hoje, com excelentes produtos para o CRN4. Então, quando a gente chegou no federal, a gente quis expandir isso a nível nacional, né? Isso, assim, é um trabalho que a gente faz pelo nutricionista, a gente convoca a categoria para ficar atento, porque nós vamos publicar quando o edital estiver já publicado, nós vamos sempre estar colocando para vocês todos os passos, em qual passo, em qual etapa nós estamos. Fiquem atentos, participem, porque vai ser um trabalho de muita construção e de um alicerce para a categoria, né? Exatamente. Eu convoco os nutricionistas, né, que participem aí, os nutricionistas com interesse, que eu acho que, assim, muito em breve a gente vai estar com doutorado profissional também, e a gente vai alcançar as regiões onde a gente não tem ainda nenhum programa para o nutricionista, né? Esse é o objetivo maior. Inclusive, falando da importância do nutricionista, né? A Genut publicou um pôster aqui no Combran mostrando o impacto social da presença do nutricionista no Amazonas. E nós conseguimos uma correlação positiva moderada, mostrando que quando o nutricionista está presente, o desenvolvimento social da região é maior. Então, a gente vai ainda melhorar isso, porque com o mestrado chegando na região norte, chegando no centro-oeste, chegando no nordeste, a gente vai realmente fomentar de forma muito significativa. Sem dúvida. E a ideia é que esses nutricionistas, quando mestres, depois doutores, a gente possa ter um número de docentes para a construção de mais programas de pós-graduação. Essa é a grande intenção. A concentração muito centro-sul, né? E a gente não consegue ter o número de docentes suficiente para a abertura de novos programas. Então, o grande objetivo é esse, né? A gente ampliar a oferta de programas de pós-graduação para os nossos nutricionistas em todas as regiões do Brasil. Então, Manu, para a gente finalizar, faço o convite novamente para os nossos colegas para participarem desse processo, coordenadores, as IES e assim por diante. Isso, a gente vai muito em breve divulgar o edital amplamente. Então, observe nas nossas mídias sociais, na nossa página. Os coordenadores de pós-graduação, dentro dos nossos critérios já mencionados aqui, receberão esse convite formalmente também. Mas ajuda a gente a divulgar, porque esse é um projeto de futuro. Exatamente, ajude a gente a divulgar. Assim que vocês virem, podem colocar para frente, porque é muito importante para todos nós. Viralizem. Por favor. Obrigada, Manu. Muito obrigada. Eu queria fazer um agradecimento especial à Ana, a nossa garota CAPES, e falar que Genut é gerência técnica, da onde ela é nutricionista brilhante de lá. Obrigada, Ana. Um beijão aí para todo mundo. Beijo para todo mundo. Obrigada, gente.